Bom dia! Ótimo dia para vocês. Esse aqui é o Tavinho, meu companheiro do Bíblia para Iniciantes. Estamos no dia 702 hoje do Bíblia para Iniciantes, com LP Machado. E agora com Tavinho Cícero. E a gente vai continuar aqui o livro de Tiago. E antes de falar sobre o trecho que a gente selecionou hoje, eu quero fazer um adendo àquilo que a gente falou no áudio passado. Lembra que a gente falou que quem quiser sabedoria é só pedir a Deus, que Deus dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Eu quero trazer uma pessoa na Bíblia que fez isso. E é um exemplo para todos nós. Essa pessoa chama-se Salomão, filho de Davi. Salomão, ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus falou para ele assim: filho meu, o que tu queres que eu faça para você? E aí Salomão pediu sabedoria. Falou assim: eu quero sabedoria para julgar o povo, porque eu não tenho essa sabedoria. E eu quero ser um bom rei, quero julgar o povo com honestidade, com integridade e com sabedoria. E Deus ficou muito feliz com esse pedido dele. E deu para ele sabedoria, mas não deu só sabedoria, deu riqueza, deu poder. E ainda falou que ia abençoar ele com longevidade, caso ele continuasse a obedecer os mandamentos dele. Então, gente, quando a gente faz um pedido de sabedoria a Deus, com a finalidade correta, não sabedoria para a gente ser melhor do que ninguém, mas sabedoria para a gente ajudar as pessoas, isso agrada muito a Deus. Então vamos seguir o exemplo de Salomão. Essa história está lá em primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Depois vai lá e lê essa história que vale a pena, tá bom? E vamos aqui continuar no dia 702, a partir do versículo 6, a partir do versículo 9. Versículo 9, 10 e 11. Uma dica de Tiago, uma dica de Deus sobre a questão do dinheiro. Olha só. Versículo 9 diz assim: o irmão que é pobre, ele deve ficar contente quando Deus faz com que ele melhore de vida. Poxa, que legal, né? Até aí tudo bem, é muito bom, né? A gente melhorar de vida, então a gente vai ficar contente. Mas olha o que fala na sequência. E quem é rico deve também sentir o mesmo, ou seja, ficar também contente quando Deus faz com que piore de vida. Caramba! Então, quando Deus faz com que a gente piore de vida, a gente também deve ficar contente? Esse é desafiador, né, Tavinho? Muito desafiador. Porque ficar rico é bom, a gente fica alegre, fica contente, mas quando a gente fica pobre, quando a gente perde a riqueza, aqui está falando que mesmo assim a gente deve ficar contente, ou seja, ficar grato a Deus, agradecer a Deus. E me veio à mente aqui, eu estava falando com o Tavinho sobre a história de Jó. Jó foi assim, né, também um exemplo para a gente. Depois vai lá no livro de Jó, que é um livro maravilhoso, que fala sobre isso. Ele era um homem mais rico naquela época, e Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele. Lúcifer se encontrou com Deus lá no céu e falou para Deus: olha, tira a sua proteção de Jó e vai ver que ele vai te amaldiçoar. E na verdade não foi isso que aconteceu. Deus conhecia o coração de Jó e Deus permitiu, tirou tudo, tirou as riquezas, tirou inclusive os 10 filhos que ele tinha. Eram 3 filhas e 7 filhos homens. E só não tirou a esposa, tirou a saúde, só não tirou a esposa e a própria vida dele. Ele ficou doente, tirou a saúde, tirou os bens, as riquezas, os filhos, e Jó continuou louvando, sendo grato a Deus, e continuou sendo fiel a Deus. Isso alegrou tanto a Deus que Deus, no final da vida de Jó,
depois dele ter passado por essa provação, passado, né, por esse teste aí, Deus deu tudo em dobro para ele. Tudo que ele tinha de riqueza, Deus deu o dobro para ele. E deu mais 10 filhos, deu mais 3 filhas e deu mais 7 filhos, né? No total, mais 10 filhos. E é isso que a gente tem que aprender aqui com esse trecho do livro de Tiago. Então, independente da nossa situação, se a gente está enriquecendo ou até mesmo se a gente está perdendo as nossas riquezas, nós devemos entender, porque se Deus nos deu, Ele também pode tirar. E esse era o coração de Jó. Jó, inclusive, falou isso para a esposa dele. A esposa dele falou: por que você não amaldiçoa esse Deus que está fazendo você passar por tudo isso? E Jó olhava para ela: você está louca? É lógico que eu vou continuar louvando a Deus, porque Ele que tinha me dado tudo. Ele me deu todas as riquezas, me deu os filhos, me deu poder, tudo. E se Ele está me tirando, eu vou continuar louvando. Você acha que eu vou agradecer Ele só na parte boa? Não, na parte ruim também. Então é um livro que é muito importante para a gente modelar, ter como referência e a gente agir como Jó. Amém? E continua aqui, ó. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Então, o próprio Jesus ele fala, né, que a gente tem que ter cuidado com muita riqueza, porque a riqueza ela pode corromper. Né? Ele fala que é impossível um rico entrar no reino dos céus, mas para Deus tudo é possível. Então, a riqueza ela pode corromper o homem, e o homem pode se tornar ganancioso, ele pode querer mais e mais, mais e mais. E ele fala que, olha, o rico e o pobre, os dois vão morrer. Uma hora o rico vai ser destruído no meio dos seus negócios, no meio das suas riquezas, ele será destruído como uma flor que floresce, e está lá toda bonitona, flor linda, só que de repente no calor do meio-dia, aquela flor seca e a beleza é destruída e ela cai. Né? Da mesma forma, o homem que pode se achar muito bonito, muito poderoso, muito cheio de riqueza, pode acontecer isso, pode cair e pode ser destruído. Amém? Então que possamos aprender com esses 3 versículos maravilhosos. Não é, Tavinho? Sim. Aprendemos como a gente deve lidar com as riquezas hoje. E no próximo dia nós vamos falar um pouquinho mais sobre as provas e as tentações da vida. Então vamos fazer uma oração, Tavinho? Vamos lá. Senhor Deus, que o Senhor possa nos dar um coração como o coração de Jó, um coração grato, independente daquilo que nós temos. Uma coisa que nós temos que é mais valioso, mais valiosa do que qualquer coisa é a Tua presença nas nossas vidas. E por isso nós declaramos que independente daquilo que temos, de termos riquezas ou não, nós estaremos contentes, estaremos gratos a Ti, porque o Senhor tem um propósito debaixo de todas as coisas, para todas as situações, nós aprendemos alguma coisa e o Senhor tem um propósito para isso. Então nós Te recebemos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Amém. Então um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.